Você treina para quê? A maioria das pessoas treina ou para emagrecer, ou para sentir aquela sensação agradável da endorfina no corpo, ou para se socializar quando é esporte coletivo, ou até para ficar sarado. Mas será que são esses mesmos os objetivos e as motivações que a gente tem que ter para o treinamento? É verdade que até a gente criar um hábito, deixar a atividade física na nossa vida como um hábito regular, a gente precisa de motivações. E muitas vezes, a gente procura motivação no lugar errado ou da forma errada. Por quê? Porque emagrecer, às vezes você vira e fala assim, vamos deixar para depois, tô até bem assim. Ou então sarado, não preciso ficar tão sarado assim. Ou então socializar, hoje não vai dar, hoje não tô afim. Na verdade, eu vou te passar aqui 2 grandes motivos que você precisa sempre ter em mente para se exercitar. E esses motivos são motivos reais, que você tem que levar para o resto da sua vida. Eu vou te falar aqui então, o primeiro grande motivo é ter força e capacidade cardiorrespiratória para o envelhecimento. Como que é isso? Força, porque a gente precisa de músculos para se movimentar. Eu falo isso de uma forma muito constante, mas nunca é demais repetir. A gente precisa ter um estoque de músculo mesmo para o envelhecimento, porque eu tenho certeza que você quer envelhecer levantando da cama sozinho, tomando banho sozinho, podendo alimentar-se sozinho, poder carregar uma sacolinha, subir um lance de escada e poder andar na praça com os amigos, fazer qualquer tipo de atividade que hoje ela é trivial, mas que no envelhecimento, se você hoje não investir nos seus músculos, no seu sistema músculo esquelético, né, na parte óssea também, você não vai conseguir fazer isso de forma tranquila quando você envelhecer. Parece bobo porque às vezes está muito distante para você. Não sei qual idade você tem hoje, mas mesmo se você tiver 20 e poucos anos, a gente tem que ter em mente que a gente está construindo e cuidando do nosso corpo para ele estar bem no envelhecimento. Pode ser muito distante, mas tudo que você faz e ao longo do tempo, ele vai se acumulando, nada é perdido. Então, o primeiro foco que a gente tem que ter é construir músculo para o envelhecimento. E ainda dentro dessa questão de longevidade e envelhecimento é a capacidade cardiorrespiratória. Não tem nenhum fator preditor mais importante de longevidade do que o VO2 máximo. O que é isso? Ele reflete, é um teste que é medido, a sua capacidade de consumo de oxigênio, mostrando qual que é a sua capacidade respiratória, a capacidade que o seu corpo tem de produzir energia. Então, isso é o fator mais importante ligado a um bom envelhecimento, a uma maior longevidade até. Então, tudo isso está ligado à atividade física como meta de um corpo saudável para envelhecer bem. Então, esse é o número 1. E o número 2, e não menos importante, é exercitar para ter uma saúde no seu cérebro. Mas como que é isso? O que tem a ver o músculo com o cérebro? Na verdade, quando a gente se exercita, tanto exercício de força quanto exercício aeróbico, a gente colocando o nosso músculo em movimento, ele libera substâncias que vão estimular um fator no cérebro que chama BDNF, que é um fator neurotrófico de estímulo, é como se fosse o adubo dos nossos neurônios. É esse fator que vai fazer com que os nossos neurônios se desenvolvam. Isso mesmo, a gente pode desenvolver nossos neurônios após qualquer idade, mesmo numa idade acima de 60, 70, 80, 90 anos. Ou seja, nunca é tarde para a gente começar a se movimentar para ter uma saúde mental, isso mesmo. Tem vários estudos já mostrando o benefício e a relação da atividade física com o menor risco de demência, que é uma doença que até hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é em 2025, ainda não existe uma cura para a demência. A gente tenta retardar a evolução. Espero que as coisas se desenvolvam, mas até lá a gente tem que evitar que o nosso cérebro ele vai tendo perdas cognitivas ao longo do tempo. E nada melhor do que atividade física. Alimentação saudável também, um sono de qualidade também, mas a atividade física, ela tem um fator direto, né? É medido essa substância que sai do músculo, funciona como se fosse um hormônio, sai do músculo e vai lá estimular o desenvolvimento, o crescimento e uma melhor cognição. E isso ajuda em qualquer aspecto da nossa função cerebral, cognitiva, questão de depressão e ansiedade, questão de memória, questão de raciocínio, foco. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter também o foco num cérebro saudável e envelhecendo bem.
Então, claro que esses benefícios de emagrecer, a endorfina que gera, isso são benefícios secundários. Às vezes ele é o motivador inicial, né? Por exemplo, o convívio social é o motivador. Mas se você tem esses motivadores, ótimo, continue com eles. Mas quem não tem, ou se você quer ter mais motivadores, lembre dessas duas situações. A atividade física como forma de um envelhecer bem, uma longevidade, maior tempo livre de doenças, ou podendo tratar ou passar pelas doenças de uma forma muito mais tranquila, mantendo suas atividades mínimas diárias, e a atividade física, o exercício, como um nutriente do nosso cérebro, para a gente poder evitar o risco de demência e também para a gente poder ter hoje já melhores raciocínios, melhor foco, melhor capacidade de guardar as coisas na memória, maior produtividade. Então, tudo isso é importante. São consequências positivas e é onde a gente tem que ter o nosso foco, porque se exercitar. Então, se você acha que isso faz sentido, passa para aquela pessoa que você acha que precisa sair do sofá, sair da cama e se movimentar, porque a hora é agora, não podemos esperar. A cada dia que você consegue se exercitar, mais benefício você vai trazer, tanto em relação ao seu envelhecimento quanto à sua função cerebral. Então, tente adequar na sua rotina. Eu sei que muitas vezes a rotina ela é muito cheia, mas qualquer atividade é melhor do que nenhuma. Então comece, às vezes no fim de semana, com 15 minutos. Tenha aquela sensação boa mesmo no corpo. Quem sabe esse é o seu motivador. Mas lembre dessas duas coisas que eu te falei. E compartilhe com o maior número de pessoas, porque isso é muito importante para ver se a gente coloca de uma forma definitiva essa ideia da necessidade da atividade física como uma coisa indispensável no nosso dia a dia.